TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio. Semana Antidrogas desenvolve ações de prevenção com crianças. Esse é o terceiro ano do Proerd Infantil em Araxá. Setor hoteleiro se une para o desenvolvimento do trade turístico. Para que eles possam fomentar cada vez mais o comércio, o turismo ecológico, o turismo de negócios. Lei Seca completa 10 anos, diminuindo acidentes nas estradas. No estado, óbitos por embriaguez ao volante reduziram 11%. E a cidade já em clima de Fli Araxá, com a presença do escritor Walter Hugo Mãe nos projetos Sempre um Papo. Ao todo, são 7 obras publicadas que conquistam leitores de todo o mundo. São os destaques do Jornal Sintonia que está começando. Boa noite. Aberta na manhã de hoje, no Teatro Municipal, a Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, com a formatura do Proerd Infantil. O Programa Educacional de Resistência às Drogas tem o objetivo de prevenir o uso indevido de substâncias entorpecentes e combater a violência entre jovens. Mais recente, atendendo o público de 5 anos, nas instituições como o CEMEI do bairro Ana Antônia, setor norte. Como de costume, elas receberam informações valiosas que serão importantes para a vida toda. A aplicação da orientação sobre os malefícios causados cada vez mais cedo foi levada para meninos e meninas do Centro de Educação Infantil do município e integra o cronograma de atividades no combate à redução dos números na cidade. 1 em cada 3 presos responde por tráfico. Por 5 semanas, 75 crianças aprenderam de forma lúdica como prevenir sobre o uso das drogas. Esse é o terceiro ano do Proerd Infantil em Araxá e a segunda turma do CEMEI Doralice Afonso de Azevedo. A filosofia do programa é baseada na utilização do policial fardado, em parceria com instituições de ensino públicas e privadas, desenvolvendo na criança habilidades que possibilitem as mesmas a se manterem afastadas das drogas lícitas e ilícitas. É uma vacina no comportamento, abordando o modelo de educação afetiva, do estilo de vida saudável, criando condições para lidar com a ansiedade, resistindo às pressões dos companheiros, elevando a autoestima, solidificando noções de cidadania e da convivência harmoniosa. O Proerd já é um programa que é aplicado em Araxá há mais de uma década, né? E nós acreditamos sim que nós estamos contribuindo para a prevenção às drogas, né? Para que os nossos jovens não peguem esse caminho que leva à destruição da pessoa, que leva à destruição da família, né? E tanto mal tem feito a nossa sociedade. Então, temos feito sim, pelo menos a formatura de aproximadamente 1.500 jovens por ano, né, passam por esse programa aqui em Araxá. Além disso, os alunos aprendem noções básicas de segurança pessoal, compreensão de como lidar com sentimentos como raiva, tristeza e alegria, diversidade cultural e o bullying. Os pequeninos representam o início das atividades da Semana de Prevenção às Drogas, que segue até 26 de junho. E é um momento oportuno da gente falar desse problema, chamar as pessoas para uma reflexão a respeito disso e mostrar que nós precisamos fazer muito mais do que nós estamos fazendo, né? Porque a gente tem visto com tristeza um cenário de aumento dessa demanda de drogas, né? Da procura e também da oferta de drogas. Então, a sociedade precisa sim refletir sobre esse assunto e buscar estruturar políticas efetivas de prevenção às drogas. Confira as vagas no mercado de trabalho oferecidas pelo Cine. Consultor de vendas, 5 vagas. Auxiliar administrativo, 1 vaga.
Ceramista modelador, uma vaga. Operador de pátio, uma vaga. E auxiliar de laboratório, também uma vaga. Você vai ver no próximo bloco estatísticas de acidentes por causa de embriaguez diminui com a lei seca em vigor desde 2008 e saúde pública equipada com UTIs móveis. Vamos daqui a pouco. A lei seca completou 10 anos com punições mais severas para os motoristas que insistem em dirigir embriagados. E hoje foi divulgado o resultado de uma pesquisa sobre o número de acidentes durante esse período. Estudo mostra que de 2008 a 2016, a norma teria evitado 41 mil mortes. A legislação trouxe modificações no Código de Trânsito Brasileiro. Desde então, especialistas celebram e, em contrapartida, pontuam questões que consideram relevantes para aprimorar o quadro. Desde que entrou em vigor, muitos motoristas deixaram de misturar álcool e direção. O Ministério da Saúde apontou em 2008, de acordo com a apuração do Sistema de Informações de Mortalidade da pasta, 3.834 óbitos decorrentes de embriaguez ao volante. Em 2017, mesmo sem a constatação final dos dados, confirmam 3.409 casos registrados. Os acidentes de trânsito são apontados como uma das principais causas de invalidez e mortes precoces. Na trajetória dos 10 anos, discussões sobre a legislação, construção do conceito de alcoolemia zero, desdobramento, modificações, como, por exemplo, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação por 1 ano. Antes, o Código de Trânsito já limitava a ingestão até 6 decigramas de álcool por litro de sangue. A legislação de 2008 tolerava o limite de 0,1. Ela fixou punições que envolvem multas elevadas, perda da habilitação e recolhimento do veículo. No caso de acidentes com vítimas, o responsável deve responder a processo penal. Em 2012, uma modificação estabeleceria a infração a partir de 0,5 miligrama por litro. Uma nova alteração em 2016 também intensificaria o rigor fixado à alcoolemia zero. Alterações comprovadas em pesquisas que demonstraram que, mesmo em pequenas quantidades, o reflexo fica comprometido. Um dado deste estudo que chama atenção é que o número de homens que assumem beber e dirigir é bem superior ao de mulheres. Considerando os dados do ano passado, 11,7% da população masculina afirmaram cometer a infração, contra apenas 2,5% da feminina. Nos últimos 6 anos, mais de 82% dos acidentados no trânsito e mais de 77% dos mortos foram do sexo masculino. Entre as alterações desde que foi criada estão que a recusa ao teste do bafômetro é infração gravíssima, além da suspensão do direito de dirigir. E a ampliação da pena prevista ao motorista causador da morte ou de lesão corporal, que passou para 5 a 8 anos de reclusão. 2 UTIs móveis e um veículo para o Canil Municipal, que foram adquiridos com sobra de recursos do orçamento do ano passado da Câmara de Vereadores, foram entregues para a comunidade. As unidades de terapia intensiva móvel foram adquiridas através de licitação. Os veículos são equipados e têm os mesmos instrumentos que uma UTI física de hospital, o que representa um reforço na saúde pública. Com economia de custos, a Câmara de Vereadores conseguiu devolver ao município cerca de R$ 1.309.000, recurso que foi utilizado na compra dos veículos para a saúde, tanto as unidades de pronto atendimento quanto o Canil Municipal, avaliados em R$ 450 mil. Segundo o presidente da Câmara, Fabiano Santos Cunha, a iniciativa para a economia irá continuar para atender outras demandas e que a entrega das unidades em Araxá irá representar um melhor atendimento à comunidade. Que vem a compilar esses investimentos realizados e nós temos certeza absoluta que isso fará uma grande diferença no dia a dia da cidade, atendendo a nossa população.
A secretária de Saúde, Diane Dutra, afirma que as emergências serão atendidas com qualidade. Vai dar uma segurança, toda a assistência prestada ao paciente, né? Todos os equipamentos modernos, então assim, qualquer dificuldade que tiver num transporte tem condições de atender. Um dos veículos será direcionado exclusivamente para a unidade de pronto atendimento. Está pronta e equipada para transferir, encaminhar um paciente para qualquer município local a qualquer momento, nas 24 horas. Além das UTIs, um carro com carrocinha vai para o canil municipal, com a intenção de recolher os animais que estão na rua. O prefeito Araceli de Paula afirma que o investimento foi necessário para aprimorar o trabalho. Dando toda a cobertura àqueles que necessitarem e prestando serviços que eu acho assim imprescindíveis, não é isso, para a comunidade. Veja como fica o tempo amanhã. A quarta-feira será de céu parcialmente nublado. A temperatura máxima chega aos 24 graus e a mínima 13 graus. A seguir, Sebrae promove oficina com hotelaria e o Sempre um Papo com o renomado escritor português Walter Ugumãe. Vamos já! O Sebrae, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, está realizando oficinas com vários segmentos que fazem parte do trade turístico de Araxá. O objetivo é fazer um plano de ações, começando com os hotéis. Representantes dos principais hotéis da cidade foram convidados para a reunião. O objetivo principal foi promover a discussão em torno das melhorias que poderão ser implantadas com a união do setor. A proposta da oficina foi justamente reunir os grupos para que possam fazer um diagnóstico de como está a situação do turismo atualmente em Araxá, para que assim as ideias possam surgir e ser colocadas no papel. Cada grupo apresentou ideias para ampliar os atrativos do município, identificando os principais problemas e ações. Quando o trade turístico se une, a captação, a formação de uma cultura voltada ao turismo, tanto local quanto externo, ele contribui muito para o crescimento e também a absorção destes eventos, né, para que eles possam fomentar cada vez mais o comércio, o turismo ecológico ou o turismo de negócios, em prol de uma sociedade mais justa, mais voltada, né, para o que o turismo, por exemplo, social traz para as cidades e para os grandes centros também. Infelizmente a gente está tendo uma fragilidade, né? Cada setor está trabalhando individualmente, então a gente está trazendo as nossas ideias, o que a gente acha de cada um e colocando em papel nossos problemas e os nossos ativos e também, lógico, buscar soluções, porque problemas é fácil, né? Todo mundo consegue mapear. Tá, e quais são as soluções? O que é que nós podemos fazer para melhorar esse histórico, né? Segundo o analista do Sebrae, a união dos empresários é fundamental na busca de maneiras criativas de desenvolver o turismo. A gente enxerga como uma fórmula da gente potencializar as atividades turísticas que acontecem na cidade, principalmente com o viés econômico. É a capacidade que o turismo tem de promover desenvolvimento econômico na nossa cidade. E nós iniciamos, né, no mês passado com uma oficina onde a gente trabalhou com o Conselho Municipal de Turismo e agora a gente está segmentando, sendo o setor hoteleiro o primeiro a ser convocado, né? Nas próximas semanas, outros segmentos irão receber também cursos direcionados. A experiência quer tornar Araxá uma referência no estado. Junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente está trabalhando na articulação e principalmente recebendo os empreendedores do turismo para fazer essa reflexão. A gente está chamando de inspiração, né? Na realidade não é nem reflexão, é uma inspiração. O escritor Walter Ugumãe foi o convidado do Sempre um Papo especial na noite de ontem, que está preparando a cidade para receber autores e leitores na 7ª edição do Fli Araxá, que começa no Grande Hotel na próxima semana. A turnê divulgando as obras iniciou em Araxá. Com origens angolanas e portuguesas, Walter Hugo ganhou reconhecimento internacional ao receber o prêmio literário José Saramago, pelo romance O Remorso de Baltazar Serapião.
Ao todo, são 7 obras publicadas que conquistam leitores de todo o mundo. Para representar a liberdade completa de pensamento e a igualdade, Walter Ugumã escreveu os primeiros romances integralmente em letras maiúsculas. 2 publicações estão sendo reeditadas. Uma delas, O Paraíso São os Outros. Considerado como um dos mais conceituados autores portugueses, ele relata de onde vêm as influências artísticas para as poesias, conto, romances, antologia poética, que proporcionou títulos. Alguém dizia que nós, de alguma forma, criamos para um longo, extenso povo dos mortos. E esta expressão tremenda significa que nós somos, no fundo, uma resposta a um cúmulo de artistas, um cúmulo de criadores. E então eu desde muito cedo vivo impressionado por alguma questão da minha natureza, vivo impressionado com o Da Vinci, com o Michelangelo, com o Cervantes, com o Fernando Pessoa, com Guimarães Rosa. E, de algum modo, a minha vida precisou de responder a isso. Todo o currículo do licenciado em Direito, com pós-graduação em Literatura Portuguesa Moderna e Contemporânea, atraiu na plateia do Sempre um Papo Especial pessoas de Belém e a psicóloga e confeiteira Clarissa Horta, de Belo Horizonte. Eu descobri a obra do Walter tem mais ou menos um ano e desde o primeiro livro que eu li aí eu não larguei mais. Ele te inspira em que sentido? Eu acho que o Walter, ele dá conta de dizer muitas coisas sérias e importantes em frases curtas. Né? Ele tem um poder de síntese que para mim é fantástico. Ele toca das questões, eu acho que talvez das mais humanas. O livro A Máquina de Fazer Espanhóis já serviu de inspiração para outra vertente das artes, com peças teatrais. E é muito gratificante ver isso, porque ver o nosso trabalho transformado no trabalho das outras pessoas é muito enriquecedor. Nós vamos ver que o livro é valorizado pelas outras pessoas em pontos que, por vezes, são surpreendentes para nós mesmos, porque nós temos uma forma de, ao criar uma história, temos uma forma de aguardar que não é exatamente a mesma que corresponde ao modo como guardam as outras pessoas. E por isso, quando é acionado esse mecanismo de reinterpretação, de uma releitura, digamos assim, nós frequentamos o nosso próprio trabalho como se fosse uma coisa nova. E o Jornal Sintonia fica por aqui. Outras notícias no JS Meio-Dia desta quarta-feira. Assista agora a TV Você. Uma boa noite e até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio